Há 96 anos, surgia em Itajaí o Clube Náutico Marcílio Dias, o time de futebol mais antigo de Santa Catarina. O clube inicialmente foi criado para a prática do remo e outros esportes, mas se destacou mesmo pelo futebol. Em 1963, o Marinheiro conquistou o Campeonato Catarinense, a maior glória de toda a sua história. Um de seus melhores momentos foi no final da década de 80, com o time conhecido como Siri Mecânico. A última campanha de destaque aconteceu no ano 2000, quando o Marcílio Dias foi vice-campeão catarinense. O Clube Náutico Marcílio Dias está na pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo, aqui do meu lado, pela primeira vez no Viva Voz, o também acadêmico de jornalismo, Bruno Golembiewski. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, Erison. Boa tarde ao pessoal que está nos ouvindo e nos vendo na rádio e na TV Univale. Para você que acompanha, você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E também temos o blog, que é o vivavozunivale.wordpress.com. É isso aí, para falar hoje sobre o aniversário do Marcílio Dias, a gente traz o professor de História e torcedor Chico Brown Neto, também o ex-jogador e ex-treinador Gelson Silva, que esteve no Siri Mecânico do final da década de 80. Sejam todos bem-vindos ao Viva Voz. Bom, obrigado, né? Quero agradecer o convite, né? E desejar aos ouvintes e espectadores da Rádio TV Univale, né, que a gente possa ter um bom programa e possa estar passando, né, algumas questões interessantes sobre o Marcílio. Eu que agradeço, né? E me sinto honrado de poder estar participando desse programa. E tanto aos telespectadores como aos ouvintes da Univale, ao programa Viva Voz, a gente está à disposição. Certo, então, para a gente começar essa nossa conversa, o que o Marcílio Dias tem a comemorar nesses 96 anos de história? Pode ser o Chico? Pode ser. Então, o Marcílio ele tem a comemorar uma trajetória, né, que se confunde com a própria trajetória da cidade nesses últimos 96 anos, né? Porque Itajaí passou por um processo intenso digamos assim, de transformação, né? Nesses últimos 96 anos, do ponto de vista urbano, do ponto de vista político, social, cultural, né? E o Marcílio esteve presente em todo esse processo, né? Hoje, Itajaí, tendo a importância que tem no cenário econômico, regional, político, né? E cultural, né? Assim como também a própria presença da nossa universidade, da Univale aqui na região, né, se tem o Marcílio acompanhou todo esse processo, né? Porque quando, por exemplo, o Marcílio é fundado em 1919, Itajaí era uma cidade que contava com pouco mais de 5 mil habitantes, isso em área urbana, né? E essa área urbana de Itajaí, por exemplo, se restringia praticamente à parte central da cidade, né? Chegando até praticamente Itajaí, até praticamente hoje o bairro da Vila, né? Que vai ganhar corpo também na década de 1920 com a fundação da fábrica da Renault, que hoje é a Biblioteca Pública, né? E ali nasce o bairro da Vila Operária, né? Oliveira Belo. Então você tem esse processo. Então todo esse crescimento que a cidade passou, por exemplo, né? O Marcílio estava aí. Então o Marcílio tem essa inserção na cidade, né? Não só na cidade como na região também. Agora, Gelson, eu quero perguntar para vocês dois, mas o Gelson primeiro. Gelson, o que o Marcílio representa para ti? Eu particularmente surgi dentro do Marcílio Dias, né, em 87. Então eu sempre declaro que quando há essa indagação e essas perguntas, o Marcílio para mim representa muita coisa na minha vida em relação àquilo que eu conquistei no futebol, porque o Marcílio foi o clube que abriu as portas para mim como um atleta profissional. O Marcílio, na verdade, gerou para mim uma oportunidade de ser o primeiro título como treinador, né? E todas as oportunidades que eu passei no Marcílio Dias como atleta e como treinador foram marcados positivamente no sentido de algo ter acontecido, né? Eu, quando surgi em 88, logo em seguida fui para o Criciúma, onde nós praticamente fiquei consagrado em relação às conquistas, né? Tanto conquistas estadual como nacional, que foi a Copa do Brasil, reconhecido. E aonde que eu iria, eu sempre coloquei, na verdade, o nome do Marcílio Dias como aquele que iniciou, né? Aquele que gerou. E eu tive esse privilégio de tanto iniciar
no Marcílio Dias, né, como atleta, e praticamente faz 4 anos que eu tive que me afastar do futebol e coincidentemente foi o último clube que eu treinei. Então eu não sei se Deus vai abrir a porta novamente no futebol, né, como treinador, como outra função, mas o Marcílio para mim foi uma referência muito boa. E para você, Chico, falando como torcedor, qual que é a representatividade do Marcílio Dias na tua vida? O Marcílio, assim, meu primeiro contato com o Marcílio foi na tenra infância, né? Meu pai não ia muito ao jogo de futebol, mas o fato de ver o estádio, né, os muros, a arquibancada, o gramado, que me chamava a atenção. O primeiro jogo que eu fui foi em 1981, né, fui com um tio meu, e foi Marcílio e Carlos Renault, né? Então, a partir daí, a paixão, né, se fez presente. Então, tanto que em sala de aula, com os alunos, o pessoal pergunta, né? Chico, qual time você torce? Eu olho e digo, Marcílio? Sim, mas e Flamengo? Eu disse, não. O primeiro é o time do meu lugar. Depois, e mesmo assim ainda digo para eles, não tem conversa para outro time, é o Marcílio que a gente tem que privilegiar o nosso lugar, né? Então, foi assim, né? E aí, também essa formação, por exemplo, de 88, 89, aí, como diz o outro, pegou na veia, né? Porque foi um time, assim, referência para a minha geração, né? Porque você vê Rosemiro, vê o Jairo, vê o Gelson, né? Mauro no gol, Mauro pegando pênalti em final, né? Gol olímpico de Rogério Beraba. Então, isso tudo para a gente foi, né, aquela emoção de até mesmo invadir o campo no final, né? Meio perdido lá no meio, mas toda essa emoção, eu já digo, né, o Marcílio antes da Cassol, antes da arquibancada da Cassol ali, né? Então, isso pra gente pra minha geração, que nós estávamos na adolescência, digamos assim, foi referência, né? Poder ver um jogo do Marcílio pela TV também, né, que tiveram jogos maravilhosos, né, que o Marcílio jogou fora, que a TV transmitiu. Então, foi muita emoção, né? Nesse período também o Marcílio ganhou uma taça em Joinville. Aí no final, na entrega, quando o Marcílio foi receber o troféu, apagaram as luzes, né? Então toda essa, até mesmo a nossa indignação, né, depois de fazer isso com o Marcílio. Então, e o Marcílio ganhando em Joinville, né, essa taça. Então, isso tudo, né, nos faz ter esse gosto, essa paixão pelo Marcílio, independente do que o Marcílio possa, né, no momento dos outros estar vivendo. Quando o Marcílio passou pela 2ª divisão, nós fomos também, né? Outro marco referencial também foi quando criaram o Itajaí, né? Também foi muito interessante para o Marcílio, né? Que a torcida aí se uniu mais, etc. Então esse processo foi muito importante assim, para a minha geração principalmente, né? Ô Gelson, agora perguntando para ti, na tua opinião, qual é a importância do Marcílio Dias para a cidade de Itajaí? É isso que acho que tem faltado de conhecimento em relação ao empresariado, né? As pessoas que poderiam visualizar, né? O futebol, eu pude presenciar isso praticamente 5 anos no clube que eu venci, que foi o Criciúma, que era uma referência para mim, e lá naquele lugar lá eu aprendi o que era ser futebol. O que era ver a família né, indo ao estádio, as crianças, isso que o Chico comentou, o gravar, a memória, né, isso resgatou lá em Criciúma. Eu vi que o futebol ele é viável, tanto em termos econômico, social, político, né, a divulgação de uma cidade. Então hoje o futebol, no Brasil, ele precisa, o grande problema que eu vejo nisso é que não foi despertado ainda dentro do clube, ou até mesmo, né, para a sociedade ou para as pessoas, né, que realmente são apaixonadas pelo futebol, profissionalizar o clube. Acho que passou alguns anos, né, nós temos alguns exemplos dentro do próprio estádio, né, de clubes que conseguiram desenvolver a partir do momento que reconheceram que o futebol é viável, né, tanto social como político, econômico, e principalmente agradável ao lazer,
de saber que a família no domingo, na quarta-feira, tem algo a fazer, né? Nós vivemos numa cidade que é praiana, né? Tem as suas atividades, mas eu creio que a região, como eu vivi na década de 80, ela é muito apaixonada, né? Em off nós estávamos conversando que na década de 80, naquele período, a média de público era de 6 a 7 mil pessoas em 88 e 89. Imagina só, ficaria obsoleto hoje se o Marcílio fosse um clube realmente estruturado, um clube que realmente sonha, né, e ser. Mas eu acho que, acima de tudo, né, a partir do momento que colocar na cabeça de alguns dirigentes, pessoas que possam realmente ser apaixonadas pelo futebol e pelo Marcílio, de poder realmente criar uma gestão, o lado financeiro, organizar, né, profissionalizar, eu creio que isso vai trazer muito crescimento para a cidade, tanto cultural como econômico, né, isso aí vai... Então, eu acho que a importância do futebol hoje dentro da cidade seria muito importante de acabar com essa visão, né? Porque hoje o que a gente ouve é que o Marcílio nunca vai dar nada, né? Das pessoas, que se cria expectativas, né? E um calendário praticamente em 3, 4 meses, né? Você fica quase 8 meses sem fazer nada, né? Fica gerando uma expectativa, colocando peso dentro de dirigente, dentro de pessoas. Então eu acho que precisa ser colocado, pensado, reavaliado. Eu acho que precisa as pessoas influentes dentro da cidade, né, prestar atenção nisso. Eu acho que essa questão de lazer, de cultura econômica, né, para a cidade, abrir a mente um pouquinho para que o futebol ainda hoje é viável, principalmente para o Marcílio Dias. E o Marcílio Dias, querendo ou não, é Itajaí, né? Onde o clube for, o nome da cidade vai junto, sim, né? Na verdade, ainda as pessoas que estão envolvidas não sabem a dimensão que pode chegar, né? A dimensão que pode fazer e trazer, né? Nós temos que acabar, né? Eu creio que, acho que já baixou um pouquinho mais essa questão da capital da AIDS, aquela questão das drogas. Eu acho que Itajaí tem mudado um pouco, né? Até porque hoje Itajaí representa a melhor receita do estado, né? Acho que recentemente foi colocada essa situação. Então, o que tem que ser, o que tem feito, né? Joinville lutou, mas aí até voltou, né, para o cenário nacional, na primeira divisão, a Chapecoense, né? Então, nós temos exemplos e que nós precisamos seguir perto, não precisa ser muito longe. Até agora, um outro exemplo que está despontando esse ano é o Inter de Lages, que estava disputando a Série B até anos atrás, agora subiu e conquistou a vaga na Série D, né? Esse é o passo, né? E esse era o passo que eu creio que essa diretoria estava querendo, porque eles sabem que o calendário é importante, né? E hoje, a cada ano que vai passando, fica pior, porque os clubes têm um investimento alto, a receita no Marcílio é baixa, né? Porque são poucas pessoas que ajudam, né? Mas eu acho que esse é o caminho certo, né? Nós temos que torcer para que o Marcílio consiga se manter esse ano e poder realmente se reestruturar, né? E colocar ideias e mudar essa visão, né? De ser um time simplesmente um clube de temporada. Precisa ser um clube de sequência, de continuidade, de projeção, de visualização, né? Porque a marca Marcílio Dias, ela é uma marca muito grande, né? Ela abrange praticamente quase 700 mil habitantes, né? Então eu creio que, mais de 700 mil pessoas, né? Abrange a região, então eu creio que é viável, sim. Então, e a gente até vinha comentando agora de o Marcílio ter calendário, né? Nesses 2 últimos anos, o Marcílio montou times fortes, mas não conseguiu conseguir a vaga para a Série D. Na opinião de vocês, o que está faltando ainda para o Marcílio dar esse salto e conseguir ter o calendário dentro de campo mesmo? É difícil às vezes precisar, né? Mas acontecem situações que, né, a coisa não chega, porque um pouco assim a gente acompanha pela imprensa local, né? Então... E fica também uma situação que, alguém disse que tem uma vaga para quem liderar e ganhar o hexagonal lá do rebaixamento, como ano passado, por exemplo. Aí, de repente, essa vaga não tem mais. Aí se cria uma situação de descontentamento. Por exemplo, ano passado eu levei o meu filho para o estádio, né, porque eu entendi, por exemplo, aquele jogo com o Atlético de Ibirama como um jogo festivo. Né, vamos para comemorar um resultado que foi alcançado, então, né, levei o filho. E aí tem uma situação do jogo que você via, né, quase que uma situação muito atípica no jogo, né, de marcação de falta, aí sai um pênalti, aí não marca pênalti do Marcílio. Isso cria um descontentamento que deu no que deu,
né? O Marcílio agora teve que jogar fora porque houve uma reação da torcida, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas isso é ruim para o clube, é ruim para a cidade também, porque, por exemplo, até o último domingo, meu filho tinha a referência desse jogo. Então ele foi ver o jogo comigo domingo e aquela preocupação dele. Bom, pai, será que o juiz vai começar de novo? Aí o juiz marcava uma falta. Ô, pai, mas o juiz já está começando. Ele, não, calma, filho. É futebol, né? Mas é isso, porque também nós temos que ter uma preocupação e você fazer o futuro do Marcílio em termos de torcida também, né? Então deve haver tem que haver um cuidado nesse sentido, né? Mas eu penso que também é questão de tempo e é questão como o Gelson colocou, né? É pensar um planejamento, é trazer as pessoas também certas para estar ocupando esses espaços, né? É profissionalizar, porque não tem outra forma, né? Porque, assim, por exemplo, né? Hoje Itajaí tem essa condição, que eu diria assim, privilegiada até, né? De estar numa boa situação econômica, de ser uma cidade referência, como agora recentemente, né? Vai trazer novamente, por exemplo, a Volvo, que é um evento internacional. Então, né? Mas por quê? Porque isso necessita um planejamento, uma ação profissional, né? Então, hoje o Marcílio tem uma condição melhor nesse sentido, né? Haja visto esse cenário, né? De o Marcílio abranger todas essas cidades, né? De ter uma torcida que apoia, enfim. Então, penso um pouco por aí, né? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta com Viva Voz. Hoje falando com o historiador e torcedor do Marcílio Dias, Chico Brown Neto. Também com o ex-jogador e ex-treinador Gelson. Então, Viva Voz já está de volta. Hoje falando sobre Marcílio Dias. Gelson, antes tu comentou que o Marcílio Dias foi muito importante na tua vida e tal. E a gente quer saber assim, como foi participar de dois momentos muito marcantes do clube como jogador, que foi ali a final da década de 80 com o Cine Mecânico e também o vice-campeonato catarinense em 2000. Conta pra gente como é que foi estar dentro ali do clube nesses dois momentos. O primeiro foi algo de início, né? A barriga tremia, gelava, não sabia nem o que era adrenalina, a emoção, porque você jogar um campeonato, né? Porque antes de chegar a 88, 89, nós fomos lançados em 87 do júnior para o profissional, e o Marcílio ficou 19 partidas sem ganhar, e eu estava nesse grupo. E nós tínhamos o último ano de juniores para voltar. Aí eles tiraram nós todos os profissionais e colocaram no último ano de júnior. E para nós era a última arrancada, porque precipitadamente nós fomos lançados e fomos muito mal. E aí chegou no ano anterior, 88, nós fomos muito bem na competição. Perdão, era 86, nós fomos lançados. E 87, né, final de 87, 86 nós fomos lançados precocemente, junto ao grupo. Trouxeram nós para o Júnior e nós tínhamos o último ano de 87 para jogar. Aí fomos muito bem na competição, em 87, do Júnior, tanto que nós fomos vice-campeão no catarinense, eu, Jair, Jardel, uma equipe, né? Um grupo, Tavinho. E aí, quando o Levi chega no clube, na montagem do clube, no final de 87, eles trouxeram nós novamente. Né? E ali para nós foi essa oportunidade de nós sermos lançados. Eu acho que o momento de 87, 88, de 88, 89 foi de saber que nós fomos lançados, né, no momento bom da equipe, né? Sem muita experiência, totalmente emocionado com aquela situação, né? Mas foi bom porque houveram algumas conquistas. Perdemos os títulos tanto de 88 e 89 por uma situação acaso, atípico, né? E de 2000 não, de 2000 foi algo diferente, porque eu já tinha conquistado muitas coisas, passado por momentos importantes da minha carreira, da minha trajetória, muitos títulos na minha vida, né? Então eu já estava meio cascudo no futebol. Quando eu cheguei em 2000 era a oportunidade, né, novamente de poder ser reconhecido. É isso que o Marcílio me proporcionou de novo, porque eu passei do ano de 96 até 2000
eu jogava, quando eu comecei a jogar futebol até 1996, eu jogava em média 60 partidas por ano. E de 96 até 2000, praticamente, antes de chegar ao Marcílio novamente, porque eu joguei no Itajaí, assim como o Chico falou, se eu joguei 50 jogos nesse período de 4 anos, foi muito, porque eu fiquei muito tempo desempregado, eu passei uma trajetória muito ruim na minha vida em relação à profissão. Eu ia num clube, ficava 30 dias, ficava 60, 80, 90 e ficava 9 meses desempregado. E o Itajaí abriu as portas novamente para mim. Eu dei uma sequência de jogos, mas eu fui jogar novamente, e é isso, por isso que Deus marcou muito a minha vida em 2000, porque em 2000 nós fomos vice-campeão pelo Marcílio e eu fui considerado novamente, né, como o melhor jogador da função, levantado onde as pessoas jamais iam imaginar, porque eu já tinha um histórico positivo dentro do estado, conquistando todos os títulos da função no Criciúma, né? Todos os títulos que nós ganhamos praticamente 4 títulos, 3 títulos catarinenses, então eu sempre era cotado como o melhor da função. E devido à minha situação de ficar muito tempo parado, o Marcílio me proporcionou a voltar. Então, assim, o ano de 2000 foi uma autoestima, né? No sentido de reavaliação, foi a oportunidade de realmente reconhecer, poxa, eu também não estava tão estragado assim. Né? Eu acho que foi uma questão de oportunidade novamente, e o Marcílio, eu sou grato a Deus por isso, pelo carinho do torcedor, pelo carinho dos dirigentes que apostaram na minha vinda, né? Isso aí me proporcionou, de repente, a jogar mais um ano lá, onde eu encerrei a minha trajetória lá no Ceará. Então, Gelson, diante de toda essa história que você tem com o Marcílio Dias, tem como dizer qual o momento mais marcante seu no clube? Eu penso que o mais marcante foi esse, em 2000. Devido a uma trajetória muito boa, até 96, né? 95, no caso, que é onde nós fomos vice-campeão no Grêmio, né? Mundial, campeão gaúcho lá. E quando eu pensei que eu ia ter uma trajetória maior ainda, né? Eu fiquei praticamente afastado do futebol, não tinha muita sequência. E foi muito difícil na minha vida, né? Foram 4 anos de muita luta. E o Marcílio, na verdade, esse ano de 2000, assim, foi o clube que realmente a palavra é resgatar, né, emocionalmente, daquilo que eu já tinha feito e saber que eu poderia realmente acrescentar um pouco mais. Para ti, Chico, agora para a gente fechar o programa, qual que foi o momento que tu se lembra assim com mais emoção do Marcílio Dias? Para mim foi esse período de 88, 89, né? Até porque, né, também confunde comigo o momento que eu comecei a minha vida profissional, não como professor, mas trabalhando numa loja, né? Então lá a minha memória era nós nos organizando na quarta-feira final do expediente para ir para o jogo. Ninguém trabalhava no dia de jogo do Marcílio, porque ninguém trabalhava direito, porque ficava só planejando, desde organizar a bandeira, arrumar tinta. A loja, eles tinham uma chácara, arrumaram um galo lá, nós pintamos o galo, largaram no campo, só que a tinta borrou. No final, diz que a televisão dizia que tinha uma galinha preta no campo, mas era para ser o galo azul e vermelho, mas a tinta borrou, e, enfim, né? Então essas coisas. Eu estudava à noite no Vitor Meirelles, né? E a gente matava a aula para subir nas árvores da Marcos Conder para ver o jogo, né? Então foi muito legal esse período, assim, né? Esse envolvimento com a torcida, né? Estar na torcida. Não tem arquibancada da Cassol, então o visitante, quando vinha, todo mundo já começava, vai para o canto. Então a gente já diminuía o espaço para deixar o visitante nem conseguir mexer a bandeira, né? Então são essas coisas que aconteciam e que me fazem até hoje ir na descoberta. Né? Não vou em outra arquibancada, vou na descoberta, e lá é o lugar que eu me sinto melhor, assim. Então o Viva Voz de hoje fica por aqui. Hoje a gente conversou com o historiador e professor e torcedor do Marcílio Dias, Chico Brown Neto, também com o ex-jogador e ex-treinador do Marcílio, Gelson Silva. É isso aí, a gente fica por aqui. Até mais.